Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem nesse dia de lua cheia em Câncer. Chororô, como é que tá por aí? Ó, já vou avisando que se você tiver nessa emoção, emotivo ou emotiva demais, saiba que é completamente normal. Nós estamos com uma lua cheia que já por si só traz toda essa potência das emoções em Câncer, tá? Em domicílio. Então, não esperem nada menos do que respeitem as emoções de vocês. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de sorrir? Sorria. Se respeite antes de tudo. E foi por isso que eu senti de fazer uma tiragem especial, pra gente entender a energia desse dia de hoje que tá batendo valendo na maioria das pessoas. E eu acredito que a espiritualidade, ela quer passar um recado para algumas pessoas, talvez não vai ressoar com todo mundo, mas talvez ressoe com você. Então vamos começar entendendo uma mensagem que, ó, já caiu, que diz o seguinte: "Me liberto agora de todo sentimento de controle. Eu aceito as coisas como elas são, pois são exatamente como deveriam ser." Receba essa informação. No fundo do deck a gente tem: "Eu estou em plena conexão com a minha intuição e sigo alinhada no caminho da minha alma superior." Então, a gente já começa entendendo aqui que as coisas elas são como têm de ser. E quanto mais a gente entende que tudo é como tem de ser, quando tudo é como nós criamos também, nós paramos de tentar controlar tudo, assim como diz a carta, né, nos liberarmos de todo sentimento de controle, de querer controlar as nossas emoções, de querer ser durão. Nós aprendemos a vida inteira que nós precisamos ser durões, que nós não podemos mostrar a nossa vulnerabilidade. Quantas pessoas escutam isso o tempo inteiro, que a gente não pode dar o braço a torcer. E isso vai fazendo com que nós vamos nos tornando uma sociedade enrijecida, uma sociedade sem sentimentos. E quanto mais a gente fica nisso de não olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e jogar tudo por debaixo do tapete, mais a gente vai sentindo uma dificuldade de caminhar. E aqui eu preciso contar uma coisa para vocês. Pelo Signanário das 13 luas, a gente está vivendo esse ano cósmico que é o ano da tormenta rítmica. E a tormenta ela é desafiada pela lua, que fala sobre as emoções. Então esse ano, até o dia 24 de julho, nós vamos estar aí tentando reprimir as nossas emoções, jogando as emoções por debaixo do tapete, mas já vou dizer, não é a melhor coisa a se fazer. Se permita sentir as tuas emoções, que eu tenho certeza que elas estão ali para poder te ajudar, tá? Vamos ver então o que o tarô do Osho quer trazer pra gente de energia central nesse momento. Energia de florescimento, energia gostosinha, para a gente começar a florescer realmente. O nodo norte entrou em peixes esses dias para trás, então com essa lua cheia, a primeira lua cheia do ano no signo de Câncer, é toda uma energia da própria rainha de ouros, que traz essa força do florescimento, que faz com que a gente consiga colocar para fora tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós viemos a ser. Fundo do deck a gente tem a carta da sacerdotisa, a voz interior, e é o momento da gente ouvir a nossa voz interior. É o momento da gente parar de controlar o nosso racional e deixar que o nosso emocional ele também possa tomar conta. Quando a gente consegue unir razão com emoção, a gente consegue entrar num equilíbrio. E nós precisamos desse equilíbrio para a gente conseguir trilhar o caminho mais elevado para gente, o caminho que faz mais sentido. E é nesse ponto que a gente começa a entender que tá tudo bem sentir, que tá tudo bem a gente acessar um lado nosso que às vezes a gente desconhecia. A gente tá aqui realmente para florescer. Nós estamos aqui para transbordar essa abundância. E a abundância é também saber lidar com as nossas emoções. Inclusive, o fundo do fundo do deck, a gente tem a carta da cura. É nós vivermos essas curas, é sabermos o momento da gente acessar. Olha essa carta, ela tem uma vibe muito energia siriana dos golfinhos. A gente tem aqui os golfinhos,
A gente tem a lua lá em cima, a gente tem as emoções, que são as águas. Então aqui a gente está falando sobre acessar esses mistérios que estão dentro de nós. Quanto mais a gente consegue acessar essa energia das nossas emoções, quanto mais a gente consegue acessar essa energia da nossa intuição, quanto mais a gente purifica os nossos canais, pega isso, quanto mais a gente consegue purificar os nossos canais emocionais, a gente consegue canalizar também diretamente da fonte. Hoje, pelo Tzolk'in, é 1590, cachorro galáctico. Então é o momento da gente conseguir alinhar os nossos valores, os nossos princípios, viver aquilo que faz realmente sentido pra gente. E eu quero te perguntar, o que que faz sentido para você? Será que você está reprimindo as suas emoções, como você foi ensinado a vida inteira? Ou será que você está se permitindo soltar? Esvaziar-se. E é nesse vazio que a gente consegue criar tudo, a gente não consegue criar nada se nós estivermos com remorsos, ressentimentos, mágoas, tristezas, ódios, rancores. Quanto mais a gente está com isso, mais a gente se afasta da energia mais leve e fluida, que é a energia do da manifestação. Quase que me fugiu a palavra. Então vamos ver com o tarô aqui, videntes ambos, o que que a gente tem para esse dia de hoje, para essa lunação cheia, né, lembrando que a gente começa aí com a lua cheia hoje, a gente conta aí 7 dias para frente, até a próxima lunação, que é a lua minguante. Vamos lá, fundo do deck, a gente tem a carta do Rei de Ouros, acho tudo, 3 de espadas, o juramento, 6 de copas. É aquela coisa, é parar de ficar lutando com as nossas próprias emoções. Três de espadas, ele fala que às vezes precisa doer, só que só dói porque nós escolhemos que tem que doer. Nós ficamos criando na nossa mente, lembra que as cartas de espada, elas vão sempre falar muito da nossa mente, elemento ar. E aqui a gente sofre por expectativas que nós mesmos criamos. Nós precisamos, nesse momento, antes de qualquer coisa, nos liberarmos, energia do julgamento. É fazer essa liberação de todos os sentimentos que estão aqui presos, reprimidos. A gente só consegue florescer no momento em que a gente libera tudo aquilo que está preso dentro da gente. Quando a gente libera ilusões, quando a gente libera expectativas, seis de copas, é aquela coisa da gente ficar ainda ali lembrando num processo ilusório, num processo de ficar voltando saudosista do que aconteceu no passado. E essa lua cheia em Câncer, ela pode trazer muito isso, de você ficar lembrando do passado. "Ah, mas no passado eu era assim, no passado eu era assado, no passado eu vivia isso, no passado eu vivia aquilo", e você fica preso nesse looping que você precisa se liberar, que você precisa pegar os aprendizados e seguir adiante. Enquanto você não pega os aprendizados, enquanto você não para de se controlar, enquanto você não aceita as coisas como elas são, enquanto você não se permite viver na fluidez, no fluxo da vida, mais você ainda vai dar cabeçada, murro em ponta de faca. Se a gente pegar aqui, ó, rainha de ouros, o florescimento, no fundo desse deck aqui a gente tem o rei de ouros. Então a gente tem 2 cartas de corte no fundo do deck, nos convidando cada vez mais a fazer o quê? A estruturarmos, a manifestarmos na matéria o que nós merecemos e o que nós desejamos. Parar de ficar olhando para o passado, parar de ficar olhando para o que não deu certo, parar de ficar sofrendo por coisas, expectativas que nós mesmos criamos. Esse é o momento de nós acessarmos uma nova realidade. E essa realidade, ela começa a ser florescida no momento em que a gente libera as nossas emoções, no momento em que a gente acessa dentro de nós mesmos uma conexão mais genuína com a nossa intuição. Eu sempre falo que a gente tem dificuldade de ver a nossa intuição por conta do nosso mental que está ali acelerado. E essa aceleração da mente, ela vem por uma desconexão do tempo.
quanto mais a gente está desconectado do tempo natural das coisas, mais a gente fica desconectado da nossa intuição, porque a nossa intuição ela é natural. Só que a gente não aprendeu que ela é natural, porque nós vivemos num tempo artificial. Quanto mais a gente vive nesse tempo artificial, mais a gente se desconecta do que é natural pra gente. A nossa abundância é natural, a nossa intuição ela é natural. Os nossos dons, talentos que nós carregamos desde o nosso nascimento é natural. Só que o que que acontece? A gente fica deixando de lado. Nós vamos aprendendo que aquilo ali é errado. Quanto mais a gente aprende que aquilo é errado, mais a gente vai sentindo um desafio de lidar com as nossas emoções e liberar as nossas emoções. Tudo do deck, ó, eu só sou a mensageira. Eu preciso lembrar vocês que eu só sou a mensageira, tá? Peguei baralho cigano também. A gente tem o florescimento, a gente tem rei de ouros e a gente tem a carta dos peixes. Vocês querem mais manifestação que isso? O dia de hoje, ele é um dia para nós acessarmos o nosso potencial de manifestarmos aquilo que a gente deseja, de manifestarmos a nossa vida. No momento em que a gente libera emoções densas, pensamentos negativos, tudo aquilo, ódios, raivas, ressentimentos, tudo aquilo que nos impede de sentir, de viver a nossa verdade. Quando a gente se liberta de tudo isso, julgamento é se libertar, é deixar ir. Quanto mais a gente se liberta disso, mais a gente consegue acessar a manifestação daquilo que a gente deseja na nossa vida. E aí a gente tem a carta da chave, a carta do chicote e a carta do coração, dos sentimentos. Aqui é literalmente a gente se libertando daquilo que nos aprisiona. É deixando doer o que precisa doer, deixando sair o que precisa sair. Então, se hoje você tá naquele chororô, se permita, se permita. Amanhã a lua entra em leão, outra vibe, outra energia, outra potência. E nessa potência dessa lua em leão, você consegue acessar tudo aquilo que está dentro do seu coração. Você consegue se conectar com sua intuição e você consegue manifestar tudo aquilo que você deseja na sua vida. A vitória ela chega para quem busca. A vitória ela chega para quem está realmente disposto a viver. E a gente precisa lembrar que as cartas de ouro, a própria carta dos peixes, são cartas lentas. Então, o que você faz hoje vai começar a repercutir, vai começar a reverberar, até chegar na próxima lunação. Lembra que lua cheia é a lua da colheita. Só que se a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo na nossa vida, qual caminho a gente tem que seguir, o que que a gente precisa fazer, nós ainda não plantamos direitinho. E se a gente ainda não plantou direitinho, nós não vamos conseguir colher com abundância. Então esse é o momento de você parar, de você começar a olhar para as sementes que você deseja plantar lá no dia 29 de janeiro, onde a gente começa a lua nova em aquário. Então aproveita a energia de hoje para começar a preparar o teu terreno, para começar a sentir. Olha também se você teve sonhos estranhos essa noite ou esses últimos 8 dias. É o momento da gente conseguir internalizar que o amor cura tudo e que o amor também manifesta tudo. É através do amor que a gente consegue manifestar os nossos sonhos, que a gente consegue manifestar os nossos desejos, que nós conseguimos viver tudo aquilo que nós desejamos na nossa vida. Então, senhoras e senhores, se permita sentir, se permita fluir com essas emoções, se permita acessar a verdade da tua alma. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem ser vulnerável. Se desconecta desse tempo mecânico, conectado com o relógio, conectado com esse calendário gregoriano que não tem nada a ver com aquilo que faz sentido pra gente. Se desconecta de tudo isso. Quanto mais você se desconecta de tudo isso, mais você acessa uma verdade. Eu tô querendo fazer um vídeo falando sobre o ano de 2025. A gente tem muita coisa para conversar, além do tarô, mas também pela visão do sincronário das 13 luas que a gente tem aí. Estamos ainda vivenciando o ano da tormenta rítmica e depois a gente vira para o ano da semente ressonante. Então eu tô pensando se eu faço um aulão fechado com um valor simbólico, porque a gente tem muita coisa para conversar e até mesmo para que vocês consigam estruturar na vida de vocês o ano de 2025. E ou tô pensando em fazer um vídeo rápido para colocar aqui no YouTube. Então tô ainda estruturando, tô ainda pensando,
vocês vão ser os primeiros a saber. E eu espero que essa leitura de hoje tenha ressoado com vocês, vocês possam sentir, que vocês possam se permitir, porque tem muita manifestação para acontecer aqui na vida de vocês. Combinado?